E agora nós vamos fazer a aula 26, ligação metálica. Na apostila bienal de vocês é a página 219. E depois dessa aula vocês vão resolver os exercícios do caderno de exercício referente à tarefa mínima e complementar, ou seja, do 55 ao 58, do 59 ao 61. De uma maneira geral, do 55 até o 61, a mínima e a complementar. Então esse modelo de ligação é o mais fácil de identificar e o mais comum para a gente conseguir determinar algumas características e detalhes importantes deles. Primeiro, quanto ao seu modelo. Só para contextualizar, a ligação iônica era entre um cátion e um ânion, a ligação covalente entre ânions ou entre ametais que emprestavam elétrons mutuamente. Na iônica ocorria a transferência de elétrons. Aqui na ligação metálica existe uma junção e por conta dessa junção surge o termo que nós determinamos de mar de elétrons. O que é esse mar de elétrons? Numa determinada barra metálica, por exemplo, esses elétrons eles ficam livres e circulando por toda essa barra. Ou seja, eles não ficam presos aos cátions do metal em si. Essa parte que eu coloquei positiva indica os cátions. E esses cátions eles ficam realmente fixos, porque a gente sabe que o material metálico é sempre muito rígido, muito duro, mas os elétrons ficam circulando em torno deles, que é o que dá umas características bem próprias desses compostos, dessas ligas metálicas. Por exemplo, as propriedades mais importantes são condutibilidade elétrica e térmica, ou seja, eles conseguem conduzir eletricidade e calor com uma extrema facilidade. Eles têm a propriedade da maleabilidade, ou seja, eu posso pegar uma barra de ferro e consigo transformar ela em chapas muito finas, então ela é maleável, ela não se quebra com tamanha facilidade. Tem também a ductibilidade, que é a capacidade que uma determinada barra de ferro, por exemplo, tem de se tornar um fio. E, em geral, eles têm temperatura de fusão e temperatura de ebulição muito elevadas, com exceção de alguns metais, né? O mercúrio, que, por exemplo, é líquido em temperatura ambiente, o galho, que se torna líquido a partir de uma temperatura aproximadamente de 35 graus Celsius. Então, o que eu preciso saber deles é exatamente conseguir fazer um comparativo entre os compostos que as ligações podem formar. Então, aqui eu tenho os três tipos de compostos que nós já vimos. O composto iônico, fruto da ligação iônica, o composto molecular, fruto da ligação covalente, e o composto metálico, fruto da ligação metálica. Então, o que eu posso afirmar aqui desses compostos? A temperatura de fusão, ou seja, de se tornar líquido, para um composto iônico é uma temperatura muito alta. Já para um molecular é muito baixa. E para um metálico também é alta. Agora perceba, se a temperatura de fusão já é alta, a de ebulição continua no mesmo patamar. Da mesma forma que se for baixa, continua sendo baixa. Então nós temos que temperatura de fusão e de ebulição para os compostos iônicos e metálicos são altas e para o molecular são baixas. Agora quanto à parte de condução de eletricidade. Sólido, líquido ou aquoso. Em qual desses casos os compostos conduzem eletricidade? Então eu preciso verificar, um composto iônico, um sal, conduz eletricidade quando está sólido? Não. Um composto molecular conduz eletricidade sólido? Também não. Um composto metálico conduz eletricidade quando está no sólido? Sim, afinal de contas, por exemplo, uma barra de metal é extrema condutora de energia elétrica. No estado líquido, ou seja, derretido, um composto iônico conduz eletricidade? Perfeitamente. Um composto molecular não conduz de maneira alguma. E um composto metálico, quando fundido, é capaz de conduzir eletricidade? Sim, também. Afinal de contas, vale ainda a interação do mar de elétrons ali para esse tipo de ligação. No estado aquoso, ou seja, misturado com água, o composto iônico conduz eletricidade? Perfeitamente. Um composto molecular? Não. Então nós já chegamos a uma conclusão. O composto molecular não conduz eletricidade de forma alguma, nem quando está fundido e nem quando está misturado com água. E o composto molecular, ou composto metálico, não se aplica, afinal de contas eu não consigo dissolver um metal em água. Então,
é essa parte que eu preciso ter em mente quando eu me deparar com comparativos entre ligações. E só para lembrar e finalizar, os compostos metálicos dão origem a ligas metálicas, ou seja, compostos que misturam alguns tipos de metais e tornam eles ainda mais resistentes ou ainda mais próprios para determinados usos e construções do dia a dia. Por exemplo, o ouro 18 quilates é uma junção de ouro, prata e cobre, por exemplo. O bronze, que é uma mistura de cobre e estanho. A amálgama utilizada pelo dentista é o mercúrio e algum outro metal. O próprio aço, que a gente acha que é um metal já puro, mas ele é uma liga metálica, ou seja, ele é ferro, carbono e vários outros metais. A solda, que é muito utilizado na indústria mecânica e na indústria automobilística, a utilização dela é uma liga entre chumbo e estanho, e assim sucessivamente. Então realizem os exercícios, tirem foto, me mandem para a gente corrigir e anotar a tarefa feita.